Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mundo dos Seguros. Hoje trouxemos um tema para desconstruir conceito, consciencializar e quebrar tabus: o seguro funeral. Em Angola, diz-se que ninguém está preparado para a morte, mas mais cedo ou mais tarde somos chamados por ela. E quando acontece, a dor é enorme, mas muitas vezes o peso financeiro torna a situação mais difícil. Será que o seguro funeral é apenas um papel ou pode ser um verdadeiro alívio nos momentos mais difíceis? Para nos ajudar a compreender esse tema, temos o prazer de receber o nosso convidado, ele que tem uma vasta experiência no ramo vida e vai falar-nos sobre esse tema de uma forma leve para nos ajudar a compreender e a quebrar tabus. Temos o prazer de receber o nosso querido convidado que vai apresentar-se. Muito boa noite. Boa noite, Antonina. Sou o Vitor Silva. Desde já, grato pelo convite. De certo, hoje vamos falar sobre um tema que quase todos não gostam de falar, mas que tarde ou cedo, em algum momento da nossa vida, nós acabamos por viver este momento, o seguro funeral. Então, nesta conversa, vamos procurar desmistificar, explicar e mostrar que este produto pode dar algum alívio, não apenas relacionados ao custo financeiro, mas como também dar um alívio no sofrimento da família que perde um falecido na morte. É verdade, é uma responsabilidade muito grande e é um tema difícil de levar. Eu, por acaso, estava aqui a me questionar, antes de começar o tema, como é que eu vou levar esse tema? Como é que eu vou falar sobre isso? Porque sabemos que na cultura angolana, o funeral não é apenas uma despedida, é um evento social, familiar e espiritual. Na sua visão, qual é o verdadeiro significado de um funeral para o povo angolano? De certo, para o povo angolano, o funeral não é apenas uma despedida, mas sim é um ato de demonstração de amor pela pessoa que acabou por perder a vida. Também o funeral permite a união da família, também tem por si a dignidade da própria família, porque estes querem honrar o seu ente querido na morte. Então, esta responsabilidade faz com que as famílias façam tudo o que tiverem a seu alcance para poderem então terem um funeral digno e honroso durante aquele período. É verdade, é verdade. E em muitas famílias conseguimos verificar que o funeral não é apenas uma despedida, é também eh, um evento de dar a dignidade à pessoa que se foi, não é? E às vezes até uma questão de estatuto social. Na prática, de acordo à sua experiência, e eu acredito que já se deparou muito com essas situações, quais são os custos para um funeral? E quando a família não tem condições financeiras para suportar tais custos, o que é que acontece? Hum, É um momento muito difícil, infelizmente, quando uma família tem dificuldades financeiras. Por quê? Porque, por natureza, o povo angolano é um povo muito, de alguma forma, organizado em termos de eventos. E quando acontece situações do gênero, a incapacidade financeira leva com que muitos fazem endividamentos, empréstimos a outros para poderem então conseguir realizar um funeral honroso e digno da família. Em alguns casos, se calhar também a Antonina já viveu isso, algumas pessoas recorrem a grupos de família solicitando alguma contribuição, nos grupos de trabalho, nas redes sociais, pedindo alguma ajuda. Então, aquele momento difícil, com as dificuldades financeiras, de alguma forma agrava a carga emocional destes membros. A dor da perda, por si só, cria uma pressão, quer seja financeira, também como social, porque ficam preocupados. Como é que as pessoas, como seremos vistas pelas pessoas? Seremos dignos? Demos um funeral honroso desta pessoa?
Então é super difícil quando não se tem capacidade financeira para realizar um funeral digno. Porque é importante manter a dignidade até no último adeus, não é? Ex- Porque por acaso que os tios falam muito, ele trabalhou, ele foi boa pessoa, ele fez muito pelos outros, então ele merece ter um funeral condigno, Exatamente. o que muitas vezes não ocorre fruto de alguma dificuldade financeira, não é? Porque hoje estamos bem financeiramente e amanhã pode não ocorrer. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas são as únicas a estarem bem financeiramente na família e acabam por suportar todo o custo, mas quando são elas, já não há ninguém para ajudar. Exato. Então, neste ponto aqui, posso deixar como nota que um luto digno não pode depender do improviso, que normalmente se é feito quando surge o imprevisto. A famosa quichiquila, Exato. o caderno. Exatamente. Claro. Porque eu, por acaso, tenho um tio e nós ouvimos muito, não é, na nossa cultura angolana, a dizerem que todos vamos morrer. O mal é adiantar, É, não é? exato. Na realidade, uns vão à frente dos outros, mas todos vão. Explique-nos então, de forma que as pessoas possam quebrar esse tabu que existe em relação ao seguro funeral, de uma forma clara para quem nunca ouviu falar deste produto. O que é de facto o seguro funeral? Bem, com, com aquilo que nós já aqui falamos até agora, podemos dizer que o seguro funeral é um produto que garante o apoio financeiro ou logístico imediato à família em caso de falecimento. Então, este apoio financeiro ou logístico, de alguma forma, dá uma tranquilidade à família e evita despesas inesperadas em momentos difíceis. Quer dizer que esse seguro funeral é mesmo para ajudar a família de forma imediata. Exato. Pessoal, vamos ficar com esse imediato, porque vamos voltar para lá, o imediato. Com Temos que certeza. perceber bem como é que funciona esse produto, para trazermos aqui o benefício para os nossos consumidores. Com É certeza. importante que as pessoas percebam o benefício do produto para que possam comprar, não é? Porque sabemos que no nosso mercado é uma dificuldade vender esse produto. Eu acho que o comercial que vende aí uns 30 seguro funeral é um super-homem, É, ou é uma mulher maravilha, com certeza. merece Eu prémio. merece. Até eu faço isso quando um comercial consegue atingir esses números durante um período estabelecido, dou algum incentivo, né? Porque não é fácil vender este Pois, produto. é verdade, é um desafio. É um desafio. Mas vamos perceber aqui na prática quem é que pode fazer o seguro funeral. Existe alguma idade mínima, máxima? Para adesão de seguro, tal como todo qualquer seguro, a pessoa tem de ser maior de idade para ser o tomador da pólice e este seguro pode ser feito quer seja de forma individual ou coletivo, ou até mesmo uma entidade patronal também pode aderir o seguro proteção funeral para os seus empregados. Então, estamos aqui a dizer que o seguro é abrangente para todos, em termos de adesão, bem como também em termos de subscrição. Existe aí alguma idade mínima, máxima para se aderir a esse seguro? Sim, para a subscrição, a idade mínima de elegibilidade, de acordo com alguma pesquisa que já fiz no mercado, seguradoras há hoje que já aceitam pessoas seguras dos zeros até os 79 anos de idade, o que significa que os seguros podem ser para os seus ah, descendentes ou ascendentes. Para até os 79 anos podem ter o seguro de proteção funeral. Então, se eu, Antonina, vamos dizer assim, quero fazer um seguro funeral, consigo fazer para o meu pai, para o meu irmão, eh, para os meus filhos, consigo, Com certeza. na Na normalidade. normalidade. E eu incentivo até em termos de conselho, é o que eu aconselho para todos aqueles que de alguma forma
tenha uma representação financeira ou responsabilidade financeira de outros. Então, a partir do momento em que tens pessoas que dependem financeiramente de ti, é importante lembrar que caso aconteça alguma coisa com essas pessoas, a pessoa no qual vão olhar primeiro em termos de ajuda financeira será ti. E então, podes prevenir esta situação financeira por aderir a um seguro de proteção funeral para estes dependentes, para essas pessoas que dependem de ti financeiramente, porque na eventualidade de acontecer o imprevisto, e nós sabemos que o imprevisto não avisa ninguém quando é que vai chegar, o imprevisto pode acontecer quando estamos bem financeiramente ou quando estamos pior, nas piores situações em sentido financeiro. Então, se nós aderirmos o seguro, já estamos acautelando este risco financeiro, né? Poderá ter ajuda financeira para poder cobrir as despesas funerais daquele momento difícil que tiveres a viver. O difícil é, por exemplo, convencer a minha mãe de que eu fiz um seguro funeral para ela. Sim. Isso é complicado. De facto é, mas o seguro de vida aqui, o seguro proteção funeral, melhor dizendo, eh, podes informar como não. Quer dizer que eu posso fazer um seguro funeral para alguém sem essa pessoa saber, ter conhecimento? Sim, é possível. Ok. E se a pessoa for desempregada, no caso eu ou alguém desempregado, consegue fazer um seguro funeral? Sim, de facto o seguro funeral é um seguro abrangente para todo e qualquer pessoa e, e toda a camada da sociedade. Desde empregado, desempregado, podem aderir ao seguro de proteção funeral, até porque o custo do seguro também não é assim tão alto. Pelo contrário, entre custo e benefício há mais benefício do que o custo. E então, quer seja empregado como desempregado, nós incentivamos a todos a aderirem ao seguro. E deixo aqui como nota que o risco financeiro pode ser prevenido por meio do seguro de proteção funeral. Falou dos custos, falou da parte interessante, porque as pessoas gostam de saber quanto é que vão gastar para aderir um produto. Exato. Vitor, diz-nos pela tua experiência, em quanto mais ou menos é que ronda o prêmio para um seguro funeral? Prêmio, no caso, o preço. Exato. Olha, eu por acaso estive aqui a fazer algum levantamento no mercado e consegui constatar que, em termos de prémios mínimos, estamos a falar de 3.000 kwanzas, o que é praticado no nosso mercado para o seguro de proteção funeral, para um capital de 500.000 kwanzas. Muito bom, muito bom. Um prêmio bastante reduzido, não é? Em relação até ao capital que vai se disponibilizar. Exatamente. Estamos a falar de 3.000 kwanzas, isso mensal, trimestral, semestral ou anual? Anual. Anual? 1.000 kwanzas anual. Para um Uau! capital de 500.000 kwanzas. Não tem por que não fazer esse seguro. É para o alcance mesmo de todos. Por acaso o seguro funeral é mais um seguro de amor ao próximo. E então, sabendo dos possíveis imprevistos e também da dificuldade financeira que muitos talvez possam enfrentar, este seguro está mesmo ali para dar essa ajuda a quem realmente viver esse momento. Então, com 3.000 kwanzas, na nossa praça, há seguradoras com produtos com seguros ou pacotes que na qual pode aderir o seguro de proteção funeral. Com 3.000 kwanzas. 1, 2, 3. 3.000, exato. Mas mesmo assim ainda é difícil de vender. Ainda assim é difícil e sabemos por questões culturais, não é? Torna-se ainda difícil a comercialização deste produto. Tocando nessa questão cultural, não é? Que é, na realidade, o maior problema, ou está na base da não venda deste produto. Diz-nos, Vitor, quais são os maiores mitos e medos, não é, que o povo angolano tem para subscrever um seguro funeral? É sim, de facto, ainda existem muitos tabus. Isso está muito associado também, de alguma forma,
com a nossa própria educação, desde muito pequenos, que raramente ouvimos falar de mortes, de funeral, e em seios de famílias raramente se fala disso, levanta-se esses temas. E um dos mitos que mais ouvi até agora é de que falar do funeral atrai a morte, mas as experiências mostram que isso não é verdade, porque planear ou prevenir não atiça o acontecimento. Pois não. E quando acontece, já está prevenido, sabe o que fazer. Exatamente. Por acaso é uma reflexão que nós temos que levar para o dia a dia, não é? Porque, de acordo à experiência na gestão desses processos de sinistro, consegue-se verificar o impacto que estes tabus criam na vida financeira da família, não é, Vitor? Sim, sim. E aqui algumas experiências engraçadas, mas também ao mesmo tempo sérias. Por quê? Porque o tabu impede com que as famílias se organizam em sentido financeiro, não é? E quando há essa falta de organização financeira, quando são vítimas de um imprevisto, como a morte, infelizmente essa família fica vulnerável. Por quê? Porque não tem capacidade financeira para poder então acudir àquele momento difícil. Eu já tive uma cliente que tinha aderido um seguro de funeral por meio de um agente, eh, ou seja, o seguro funeral já contemplava no seguro de vida, e é associado como um benefício no seguro de vida. E aquele seguro tinha um prêmio mínimo na época do 2.000 kwanzas, e no ato da renovação, a pessoa recebeu a notificação de que a sua pólice de proteção funeral vai renovar na data X. Quando a pessoa recebeu essa mensagem de aviso prévio para a renovação da sua pólice, imediatamente enviou uma mensagem a solicitar o cancelamento da pólice, porque achou que aquilo é como se tivesse logo a despoletar ou a chamar a morte, né? E nós dissemos que não, é um benefício, na eventualidade de acontecer um imprevisto, os seus familiares não vão se preocupar mais com nada, porque o seguro vai cobrir toda e qualquer despesas inerente ao funeral. Mas lá a pessoa desistiu do seguro. Desistiu do seguro, É, mesmo sendo quase como uma oferta. exatamente, exatamente. O tabu é forte em relação a esse produto. É bastante, mas aos poucos, com a literacia, com programas como estes, o Mundo de Seguros, estamos conseguir vencer algumas barreiras, e algumas instituições também já estão a aderir, já aceitam melhor estes seguros, porque muitas das vezes quando morre um trabalhador, as famílias imediatamente vão a essa empresa solicitar apoio para poderem ter um funeral digno daquele colaborador. E então, às vezes, o benefício ou a contribuição que a empresa dá para aquele ato pode não ser muito significativo. E então as empresas preferem transferir esse risco às seguradoras, não é? Fazendo um seguro de proteção funeral coletivo, e que paga um prémio muito menor do que aquilo que talvez seria o benefício que ele teria de dar em monetário. Hoje estamos aqui a mostrar que o seguro funeral é uma verdadeira caixinha de surpresa. Com certeza. Por acaso, muito de nós temos esse tabu. Só já de ouvir falar o nome já nos incomoda. Se calhar temos que aí mudar também um pouquinho o nome, não é? Para a aceitação Sim, ser maior. sim, sim, sim. Olhando para aquilo que é o nosso mercado, uma outra seguradora é que tem um nome diferenciado. A seguradora que tem um seguro de proteção funeral como amparo familiar, a quem tem como tema, como nome, amor à família. Então já se tenta mudar um pouquinho aqui a nomenclatura deste produto, porque falar funeral de forma direita por si só já, já retrai a aceitação dos clientes. Então é importante também que o nome seja um nome mais simpático, não é? Para que realmente no primeiro contacto
a pessoa mostra interesse. Eu quando dou formação a um grupo de pessoas ou jovens que estão a começar agora no mercado, nas técnicas de venda eu procuro sempre alertá-los de que nunca falam de morte ou funeral logo no primeiro contato, na abordagem com o cliente. Por quê? Porque a realidade mostra que as pessoas não são muito simpáticos em falar sobre esses temas. Então, fala de uma forma que realmente só no final depois é que a pessoa consiga perceber de que é um seguro que realmente traz muitos benefícios e um alívio financeiro para a família. Realmente. Falando de benefícios, Peter, porque na realidade, quando vendemos um produto, estamos a vender o benefício, Isso, não é? E para as pessoas comprarem o produto, se interessarem, têm que perceber o benefício, exato. que na realidade vende-se o benefício. É, fale-nos dos benefícios do seguro funeral. Se alguém morre, a seguradora entrega o valor monetário à família para fazer a atividade do funeral ou a seguradora se responsabiliza pela organização do funeral? Isso depende muito da prática da seguradora no mercado. No mercado temos seguradoras que pagam capital, pagam montante total do contratado. Se é 1 milhão de kwanzas, dão os 1 milhão de kwanza para os beneficiados alistados no contrato da pólice, imediatamente. Se a família desejar serviço, a seguradora, normalmente as seguradoras já têm prestadores com todos os serviços inerentes ao funeral, desde a urna, transporte, cadeiras, tendas, o velório todo, essa empresa já tem, então a empresa vai e presta todo esse serviço e também às vezes há um custo, há um benefício, um capital adicional que é dado para outras operações, né? Como nós sabemos, os funerais em Angola normalmente depois é associado com um certo acolhimento, com uma água, com um café. Então é dado também um capital adicional dentro daquilo que é o capital total para poder então custear essas despesas. Então depende muito, o que eu aconselho aqui é que sempre que tiver a adquirir um seguro, procure ler o que é que quais são as modalidades de benefícios, quais são as modalidades de pagamento, para que realmente a pessoa possa aderir a um seguro que visa a sua maior preocupação. Então, normalmente eu pago dessas duas formas, capital ou serviço. Tudo fica à escolha dos beneficiários, da família. Se desejarem serviço, a seguradora vai contactar o seu prestador para fornecer o serviço. Se desejarem capital ou montante, eu pago o capital ou montante para a família. Muito bem. Falamos de beneficiário. Chamou-me a atenção, ficou aqui uma duvidazinha. Sim. Na altura da subscrição do produto, não é? Quando o cliente vai subscrever o produto, tem que obrigatoriamente declarar os beneficiários? É de caráter obrigatório isso. É de caráter obrigatório porque, como se diz, a pessoa quando está viva tem a capacidade de poder se defender, mas quando já não tem vida, já não fala e nada consegue fazer mais a seu favor. Então, tudo aquilo que é a vontade do segurado deve ser escrita no formulário do beneficiário. Então, é importante que mencione lá quais são os respectivos beneficiários, colocar os dados, desde os nomes, a relação que tem com esta pessoa, contactos, de modo com que venha a facilitar então o processo de pagamento de indemnização, né? Então é de caráter É de obrigatório caráter, fornecer essa informação, sim. tem que fornecer a informação necessariamente do beneficiário, Exato. porque são esses que serão contactados não, porque na realidade quando alguém morre, a família é que deve informar a seguradora, certo? Sim, sim. Então é importante que algum parente saiba que existe essa pólice. Sim, sim, é importante,
ter algum familiar com conhecimento de que temos esta apólice, temos este seguro, de modo com que realmente eles possam recorrer à seguradora, apresentarem os documentos que comprovam o falecimento da pessoa segura e quem são os respectivos beneficiários para poder então receberem esse benefício. E é importante isso porque só assim a seguradora realmente consegue cumprir com o seu papel social, né? Consegue cumprir com o seu papel de pagar sinistro, de pagar a indemnização, porque se não declarar é uma situação que depois ali fica complicado de realmente a seguradora cumprir com a sua função. Então, quando ocorre um falecimento, o primeiro passo da família deve ser esse: comunicar à seguradora, certo, Exato. Vitor? Sim, sim. E depois da família comunicar à seguradora, o que ela deve fazer mais? Olha, o seguro funeral é um dos seguros que na qual é muito dinâmico o seu processo, quer seja o processo de adesão, como também o processo de indemnização. Eh, atualmente, atualmente no mercado, as seguradoras que têm este produto têm como tempo máximo de pagamento de indemnização de 72 horas. Há quem tem um período bem menos, de 24 horas, de 48 horas. Por quê? Porque nós sabemos que os funerais aqui em Angola não levam muito tempo, até porque também têm custos com a morgue, não é? Quanto mais tempo lá tiver, maior será o custo depois do reconhecimento do processo para o enterro. Então, normalmente aqui o período varia entre 3 a 4 dias. Então, a seguradora não pode levar mais tempo do que isso. Então, desde o processo de subscrição, recolhe-se todas as informações que são necessárias, de modo que quando surge o sinistro, o falecimento, pede-se apenas os documentos complementares que comprovam a morte da pessoa e as coordenadas bancárias das pessoas, da pessoa beneficiária, para poder então proceder com o pagamento do benefício. Se for serviço, muito mais fácil então. A seguradora apenas liga para o prestador e o prestador se desloca até a família para poder prestar o serviço. Mas se for benefício capital, então pelo menos ali o que é na prática hoje o máximo são 72 horas para a família receber o pagamento do benefício. Muito bom. Quer dizer que é um seguro rápido, Rápido, pronto, solução de com sinistro certeza. rápida. Exatamente. E este produto, no caso, quando alguém falece, não é? Tem logo esse benefício, mas diz-nos, Vitor, existe algum período de carência ou basta contratar o seguro e se morrer tem essa cobertura? Sim, como todo qualquer seguro, o funeral também tem os seus próprios critérios, né? E cada seguradora aqui define os seus critérios, mas normalmente o período de carência nunca é superior a 6 meses. Para os individuais, normalmente o período de carência é mais aplicável para os individuais, não é? O máximo 6 meses. Há seguradoras que têm um período de carência de 4 meses, há quem é de 3 meses, mas para o coletivo, quando é uma entidade patronal que adere o seguro de proteção funeral em grupo para os seus funcionários, não há nenhum período de carência. O pagamento é na hora, independentemente do tipo de morte, se for por doença ou por acidente. Já no individual, há um período de carência para a morte por doença ou causas naturais, com exceção por acidente também imediato. Muito bem. Está-nos a dar aqui uma aula e tanta. A sério, e tanta. Estou a aprender muito. No caso, a família, quando o parente, o familiar que tem o seguro, não é, de funeral morre, Sim. vai até a seguradora, comunica à seguradora. Mas quais são os documentos que a família tem que entregar à seguradora para fazer prova de que realmente esse falecimento aconteceu e conseguir receber os valores da indemnização? Normalmente, em termos de prova, são apenas dois documentos, e estes documentos são os que
as nossas entidades aqui, quer seja as entidades hospitalares como governamentais, dão à família. O hospitalar fornece o certificado de, de morte, né? Onde apresenta lá as causas da morte. No caso, se for morte por acidente na aviação, então tem a declaração da polícia, o relatório da polícia, que comprova lá a causa da morte, que foi por acidente. E depois, com este documento, quer seja da polícia ou da unidade hospitalar, a família vai até ao Ministério, a um dos pontos do Ministério da Justiça, para poder então fazer o reconhecimento legal de que esta pessoa realmente morreu. Então, esta entidade vai passar o boletim do óbito, que é o documento que comprova a nível do Estado de que esta pessoa já não existe, que esta pessoa morreu. Então, estes dois documentos são essenciais para comprovarem a morte da pessoa assegurada. E depois, para o benefício, para receberem o benefício, é importante apresentar o documento de identificação da pessoa que está declarada como beneficiário, bem como também as coordenadas bancárias desta mesma pessoa, para poder então receber o respectivo benefício. E é assim, rápido. É rápido. Coordenadas bancárias em Isso. 72 horas, no máximo. Porque Sim, podem ser sim, em menos tempo. em menos E tempo. temos o dinheiro Sim. na conta. Em 72 horas, dias úteis, no caso. Ok. Eh, Porque há ali aquele processo de transação bancárias, não é? Ah, mas há seguradoras que já fazem isso às vezes até em 24 horas. Porquê? Porque se trata-se de sinistros de caráter urgente. Então, a seguradora precisam ser o mais ágil possível para satisfazer a preocupação da família. esse seguro é excelente. Com certeza, Apesar de ter um nome pesado, mas o benefício é excelente. exatamente. Na sua visão, este seguro funeral pode ser visto como um ato de responsabilidade social familiar? Com certeza, é um seguro de responsabilidade social, quer seja a nível do seu familiar, como também laboral. E nós sabemos que os angolanos são pessoas muito afetivas e acolhedoras, não é? Então, se hoje nós temos a capacidade financeira, podemos de alguma forma prevenirmos ou definirmos que gostaríamos de ter um funeral digno. E pensando nisso, podemos desde já então fazer um seguro, né, que garante de que na eventualidade de sermos vítimas do imprevisto, está garantido de que realmente vamos ter um funeral digno e também vamos aliviar de alguma forma aquela pressão financeira e social da nossa família, porque talvez não tenham capacidade financeira para poder então resolver aquela situação difícil. É verdade. É verdade, É, porque temos acompanhado situações constrangedoras de pessoas a pedirem ajuda, de pessoas a recorrerem a empréstimos porque não têm dinheiro nenhum para resolver a situação. E muitas vezes, quando a situação acontece, nos encontra desprevenido, isso, porque é mesmo uma situação que não avisa a ninguém. Não é? infelizmente. Na sua experiência, o seguro funeral já ajudou muitas famílias a não passarem por situações constrangedoras? Conta-nos, Vitor, queremos puxar mais de ti, queremos perceber, afinal de contas, é uma pessoa que lida com o ramo vida e eu acredito que já passou por muitas situações e tem muitas experiências para nos contar, não é? Sim, sim. De facto, o seguro de vida de alguma forma já ajudou muitas famílias. Ahm, Atualmente, algumas seguradoras até já trabalham em alguns vídeos para poderem apresentar o impacto
do benefício do seguro de proteção funeral, né? Porquê? Porque realmente é uma ajuda muito significativa que tem dado a algumas famílias. Uma experiência que eu já tive, e que alguém depois veio e trouxe mais cliente foi por meio de um mediador, ou seja, de um agente de seguros com qual trabalho com ele, estão sobre a nossa gestão. Este vendeu seguro para um membro da família, e este membro da família, passado 3 anos de renovação contínua da sua pólice, infelizmente acabou por falecer. E tinha colocado como beneficiário este membro o seu filho, o seu filho mais velho. E acontece que, quando aconteceu a morte, a seguradora pagou o benefício, o filho recebeu o benefício, que na altura era um capital na ordem de 1.500.000 de benefício, e a gestão foi tão boa que o filho conseguiu utilizar metade do valor apenas para, a, para o processo todo do funeral, e ainda sobrou um certo benefício. Mas ali, como ele também estava numa situação de desempregado, acabou por usar esse valor para fazer um certo investimento e ter assim uma rentabilidade. E ele contou-me isso, e depois ele próprio também passou a promover sobre o benefício de seguro do funeral. Não precisou recorrer a empréstimos, não passou por nenhuma humilhação financeira, nem recorrer a familiares para um ajuntamento a contribuições para o enterro digno da sua mãe, porque a sua mãe havia prevenido por meio de um seguro de proteção funeral. Então foi uma experiência inédita, e o testemunho da dinâmica no pagamento de sinistro fez com que esta mesma pessoa também servisse de testemunha e angariação de novos clientes para a adesão de seguro de proteção funeral. Sim, senhora. Afinal de contas, o melhor marketing é aquele de boca em boca, não é? A experiência do cliente, Isso, o cliente a contar na primeira pessoa, não tem como não convencer. exatamente. É muito importante termos esses casos, não é? Temos essa informação dos clientes para que possamos então vender melhor esse produto que de alguma forma ainda não é bem aceite, porque na nossa sociedade, nós estamos habituados a quando alguém morre, todas as pessoas contribuírem. Sim, sim. É o que chamamos a famosa quichiquila. Isso, Cada um dá um pouco e aí vai-se fazer o funeral. isso. Mas muitas vezes essa quichiquila não é o suficiente para se Exatamente. obter um funeral condigno, Exatamente. Isso. como diz a nossa cultura, porque nós, o funeral não é só ir ao funeral e cada um espalha-se, não é? Há outras situações fora desta, não é? Sim, sim. Então, Vitor, que conselho daria já agora sim, vamos a chegar aí na reta final, e é importante que o Vitor passe essa mensagem, não é? Como sendo alguém que tem experiência no ramo. Que conselho daria, a uma pessoa que ainda ou às pessoas que ainda fazem resistência em emitir um seguro funeral? Bem, o meu conselho é, já é hora de desconstruir de que fazer um seguro de funeral atrai a morte. Já é hora, de desconstruir esta ideia de que o funeral atrai a morte, porque as experiências mostram de que planear não significa fazer acontecer. Pelo contrário, significa prevenir. Então, aconselho, não espera a dor acontecer para planear. Planeia hoje para prevenir o futuro. Muito bem. Eu penso que depois desse podcast, vamos aumentar as vendas em seguro funeral, não é? Porque é importante que o Vitor passasse essa mensagem, não é? Na primeira pessoa, como alguém que tem essa experiência, não é? Que vive isto no dia a dia. Vitor, muito obrigada pela sua presença. Foi uma conversa bastante enriquecedora.
gostei bastante, aprendi muito e vou levar isso, vou vender, vou falar para as outras pessoas, porque é um benefício de facto. Muito bom. Eu que agradeço, Antonina, pelo convite e esperamos poder contribuir com futuros temas dentro deste setor, de modo com que realmente aos poucos a literacia vai chegando a todos os níveis. E conte comigo e com qualquer outro profissional do setor para então podermos contribuir neste programa que com certeza está a ser impactante para muitos. Muito obrigada, Vitor. Obrigado. Pessoal, muito obrigada por ter nos assistido, nos acompanhado até agora e espero que tenham aprendido bastante. Afinal de contas, falar de seguro funeral não é falar de morte, é falar de amor para os vivos, de dar dignidade até ao último adeus. Não se esqueçam de subscrever ao canal, dar o like e continuarem a nos acompanhar para maiores aprendizados. Hoje, o conhecimento é a nossa maior cobertura.